nós vamos mostrar a posse do novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. O TRE empossou ontem os novos presidentes, o vice-presidente e o corregedor regional eleitoral. São os responsáveis por conduzir a Justiça Eleitoral do Piauí no biênio 2026-2028 e vão conduzir, inclusive, a eleição do próximo mês de outubro. São os responsáveis por comandar todo o trabalho de logística, de fiscalização e também de preparação das eleições aqui no estado do Piauí. Quem esteve por lá acompanhando foi o nosso repórter Zanviana. Confira. Os desembargadores José Wilson Ferreira de Araújo Júnior e Olímpio Passos Galvão foram empossados como presidente e vice-presidente e corregedor regional eleitoral, respectivamente, em sessão solene na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Significado de muita responsabilidade, porque a gente assume justamente no período pré-eleitoral, vislumbrando as eleições gerais, mas assim, com muita tranquilidade, porque sabemos que todas as providências que eram necessárias foram adotadas pela atual gestão, capitaneada pelo desembargador Sebastião Ribeiro Martins. Assumimos com esse tom de tranquilidade, de responsabilidade e confiantes de que esse pleito eleitoral transcorrerá na perfeita normalidade. Ficaram com muita responsabilidade, né? Realmente é uma função muito difícil, ser vice-presidente e corregedor são duas funções. Nós iremos cumprir o mistério, nosso mistério, como vice-presidente e como corregedor, atuando em todas as zonas eleitorais e cumprindo a legislação eleitoral e o calendário eleitoral. A solenidade contou com a presença do futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques, do governador Rafael Fonteles, prefeito de Teresina Silvio Mendes, além de outras autoridades do Judiciário, convidados, amigos e familiares dos empossados. A Justiça Eleitoral é algo muito importante. Nós estamos passando esse ano de 2026 em especial, um ano das eleições. Então o desembargador José Wilson assume a presidência do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador José Olímpio seja o vice-presidente, corregedor. Então dois homens testados que têm um vasto conhecimento e que, sem dúvida nenhuma, irão contribuir muito com o estado do Piauí aqui na administração da Justiça Eleitoral. Até porque se trata de um ano de eleições e a Justiça Eleitoral, no ano de eleitoral, é muito mais demandada do que o de costume. A expectativa é que o tribunal passe, e continue nesse processo de julgamento, dando prioridade àqueles casos que estão em curso ainda da eleição passada, que haja continuação no sentido de que ele possa exercer o seu papel relevante, que é fazer o controle jurisdicional daqueles processos que são levados à Justiça Eleitoral. Durante discurso de despedida, o desembargador Sebastião Ribeiro destacou os marcos da gestão. Entre eles, as eleições municipais de 2024, o investimento em tecnologia e a biometria. Nós estamos deixando o TRE, após 2 anos, a principal é o projeto das eleições de 2026. Estamos deixando o tribunal preparado, com o planejamento das eleições de 2026 e desses 2 anos nós destacamos o investimento em tecnologia. Foram mais de 25 milhões investidos em tecnologia para aprimorar todo o processo e agilizar o processo de votação e de apuração. Os novos dirigentes do Tribunal Regional Eleitoral no Piauí substituirão os desembargadores Sebastião Ribeiro e Ricardo Gentil Eulálio Dantas. Foram escolhidos em janeiro de 2026 durante votação entre os demais desembargadores do Tribunal de Justiça no Piauí para compor a Corte Eleitoral entre os biênios abril de 2026 e abril de 2028. O desafio é grande com relação ao pleito eleitoral, porque o pleito eleitoral acontece muitos incidentes durante o pleito eleitoral, né? Então esses desafios serão superados com a competência do servidor do TRE que estão preparados para enfrentar o desafio. Os desafios são os que nós já enfrentamos em eleições passadas, as fake news, as deepfakes, toda forma de desinformação,
essa questão da propaganda irregular, as pesquisas eleitorais, que têm que ser registradas com antecedência de 5 dias aqui no TRE, para que possam ser divulgadas, né? E outros problemas, como captação ilícita de sufrágio, abuso do poder econômico, abuso do poder político, né? Tudo isso será apurado pela Justiça Eleitoral e devidamente analisado, e cada um sabe as consequências. Novos dirigentes do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí que terão um desafio grande. Como o próprio presidente, o desembargador José Wilson falou, o desafio de coordenar todo o processo eleitoral em um cenário complicado, viu? Um cenário não só de acirramento, mas também de utilização de vários instrumentos de desinformação. Nós temos a inteligência artificial que, através dela, muitos políticos, muitos candidatos se utilizam da IA, da inteligência artificial, para atacar adversários, clonando a voz, clonando até a imagem, fazendo os chamados deepfakes. E tudo isso precisa de um rigor, claro, da Justiça Eleitoral para garantir a lisura no processo. A Justiça Eleitoral nos últimos anos, e aí cabe aqui registrar e até parabenizar o desembargador Sebastião Ribeiro Martins pela condução do TRE no Piauí, né, no último biênio, investiu bastante em tecnologia, investiu bastante na preparação técnica dos servidores para lidar com essa nova realidade. Hoje a campanha, ela não é mais uma campanha na rua. Claro que as atividades do corpo a corpo com o eleitorado ainda é importante, ainda existe, mas hoje grande parte das ações da campanha, grande parte, a arena, na verdade, da disputa eleitoral hoje é a rede social, a rede social, é a internet. E aí a Justiça Eleitoral tem se preparado bastante nos últimos anos para conseguir viabilizar formas efetivas de combater a desinformação, a deepfake, a utilização da inteligência artificial e outras ferramentas para evitar prejuízo ao processo eleitoral. E aí tem outra preocupação também, viu? É a atuação de organizações criminosas, de facções criminosas, contaminando o processo eleitoral. E essa não é uma preocupação que fica isolada no Piauí, mas também ela é presente em todos os estados brasileiros. A Justiça Eleitoral, e aí não só o TRE, os TREs, mas também o próprio Tribunal Superior Eleitoral, que vai ser presidido por um piauiense, o ministro Cássio Nunes Marques, tem feito esse trabalho efetivo de fortalecer essa rede de combate às organizações criminosas e evitar que essas organizações criminosas atuem no processo eleitoral. Então, são grandes os desafios. O TRE vai ser presidido agora, como nós acompanhamos aí na reportagem, pelo desembargador José Wilson, que é um dos mais recentes nomeados, né, desembargadores do Tribunal de Justiça do Piauí, né, tem uma atuação recente, mas muito resolutiva. Então, aqui o nosso desejo de sucesso ao desembargador José Wilson, que preside, né, foi empossado ontem como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Tem uma missão difícil, viu, que é coordenar a eleição nos 224 municípios do estado do Piauí. Além de tudo isso que eu falei, dessa questão da propaganda, da desinformação, do combate às organizações criminosas, um dos grandes desafios da Justiça Eleitoral é a questão logística. Você imagina o desafio para o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, para a Justiça Eleitoral do Piauí, de organizar a eleição nos 224 municípios, levar as urnas eletrônicas, treinar os mesários, enfim, preparar toda a estrutura, escolher os locais de votação, ter essa rede de apoio junto às outras instituições, como as prefeituras, as forças de segurança, a própria concessionária de energia, a Equatorial, também tem esse papel importante. Então, é um desafio logístico imenso. Claro, o ex-presidente, agora ex-presidente, o desembargador Sebastião Ribeiro Martins, já fez toda essa preparação, inclusive em 2025, que era um ano pré-eleitoral, né, um ano em que não há atividade de fato da Justiça Eleitoral no que diz respeito à organização do processo, mas agora, em 2026, todo esse planejamento vai ser colocado em prática
pelo desembargador José Wilson Ferreira, novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Solenidade prestigiada ontem, você confere aí nas imagens, né, o governador Rafael Fonteles, o presidente da Assembleia, o presidente do TJ também, desembargador Aderson, o ministro Cássio Nunes Marques, que vai presidir o Tribunal Superior Eleitoral, também marcando presença, e vamos desejar aqui sorte ao novo presidente do TRE no Piauí.